Bem-vindo, morto de fome! Arruma um lugar pra sentar, faz de conta que você é de casa e não repara na bagunça. Esse aqui é o Pra Ver ou Pra Comer, o podcast pra falar do que a gente mais gosta. Comida, é claro. Tudo isso sempre acompanhado de convidados maravilhosos, porque a cozinha só é o melhor lugar da casa se ela estiver cheia de amigos. Então vamos conhecer os convidados de hoje. Sai marcha! Oi, eu sou o Tosca e eu vou fazer um prato russo, que é o roscovo, e vou colocar um bifinho passado na vodka. Eu sou a Débora e faria uma sardinha escabeche com muito vinho branco. Oi, eu sou o Gustavo e o meu é simples, é uma sobremesa, uma torta de limão. E eu sou o Matheus Flandoli e hoje é Pavê, mestres do sabor. É pra ver ou pra comer? Querido ouvinte, achou que a gente não ia falar do programa de culinária da TV aberta? Achou errado, otário? Mestre do Sabor é o último programa de culinária lançado pela Globo depois do Mais Você. Como vocês definiriam o Mestre do Sabor? Porque pra mim é uma mistura de The Voice com Masterchef profissionais com uma pitadinha de protecionismo brasileiro. Olha, eu concordo contigo, Matheus. Eu achei bem The Voice, né? Um The Voice com comida. E pra mim também esses programas de televisão aberta parece que tem que ter sempre alguém com sotaque da Península Ibérica, tem que ter alguém com sotaque francês e tem que ter esse toque de brasilidade. Quanto a Ana Maria Braga, eu discordo de ti, porque eu quase participei do programa Panela de Pressão. Não participei por um comentário maldoso que eu fiz no Facebook, foi um erro, mas na verdade é só uma coisa que eu tenho, assim. Eu falei que eu preferia o papagaio à apresentadora. Eu sempre gosto mais do ajudante, assim. Entre o Batman e Robin, eu prefiro o Robin, e entre Claude e Batiste, Batiste. Olha, pra mim, ele é um The-Taste, cara. Ele tá muito parecido com o The-Taste da GNT, nesse modelo aí da pessoa provar as cegas e depois vir, tem um papo e tal, e aí tem a seleção lá de um ou mais, né, dos jurados, e quem foi aceito pode escolher um deles, né, e tem todo um pitch ali de venda na hora e tal. Então, pra mim, é bem parecido com o The Taste, assim, com uma misturinha com o The Voice, aí que tem aquele negócio de um palco maior, né, um pouco mais de show, assim. Eu concordo com o Gustavo. Aliás, ele assistiu muito The Taste porque é meu programa preferido de chefes. E eu só acho que eles fizeram num formato bem pra TV aberta mesmo, né? Colocaram um auditório, e o Claude também tá no The Taste, agora ele acaba assumindo a função de apresentador ali, né? Então acho que é um programa de culinária que já era feito na TV fechada com formato para TV aberta. Mas assim, eu queria estressar um pouquinho a parte do The Voice, porque pra mim ele tem tudo que o The Voice tem, menos a parte boa, né? O que eu acho que é legal no The Voice que faz aquele reality se tornar competitivo? Primeiro que no momento em que você tem o cantor cantando aquela música, você consegue perceber na sua essência toda a técnica aplicada ali dentro da música, né? A voz, como ele tá usando e tudo mais. O Mestre do Sabor, o cara pode fazer o maior conceito, e na primeira temporada isso aconteceu, na segunda, agora no primeiro episódio também aconteceu. A pessoa traz todo um conceito pro prato, e aí os caras vão testar as cegas e eles não conseguem perceber esse tipo de coisa. Então eu acho que acaba trazendo um pouco disso. E depois, existe no The Voice, que é principalmente no americano, né? Principalmente no gringo, aquela graça que é a competição entre os artistas, né? Então você tomar um lado, cada um dos caras vão formando seus times e vão se provocando. E aí eu acho que aquilo ela quase acontece ali, mas aí todo mundo é camaradão, todo mundo é legal, e aí eu começo a não ver muito propósito nos times. Vocês perceberam também isso assistindo? Então, tem esse negócio mesmo, porque assim, entre eles mesmo, eles não parecem que estão competindo. Tem uma graça ali, teve uma graça no início lá, né, tem um takezinho de uma certa competitividade ali, mas é bem superficial, assim. Por exemplo, que é ao contrário que tem no The Voice também e no The Taste também, que tem aquele lance
do Mifano com o Felipe Bronze, que os dois não se bicam muito, né? Aí todo mundo paga pau pro Claude, então tem uma coisinha mais divertida aí. E realmente nesse a gente não percebeu isso não. Quais foram as primeiras impressões assim do programa? Vocês gostaram? Vamos pegar aqui a opinião do nosso especialista em reality, porque afinal já ganhou um, né? Ricardo Toscani, como foi a sua visão aí de quem já teve a possibilidade de estar dentro de um reality? Olha, eu ainda sinto falta desses realities com pessoas com sotaque, mas eu participei e não tinha. Enfim, cara, eu sempre me comove comida. Eu assisto, acho que todos os realities de comida, o The Taste, né, o MasterChef, todos. E esse, quando eu assisti a primeira vez, eu fiquei bem confuso, né? Ontem eu entendi melhor ele. Eu concordo muito com vocês, essa coisa, e ontem eu fiquei muito com isso, assim, tipo, velho, é o The Voice, né? Essa coisa de tu bater, escolher um time e tal. E eu acho que tá muito incipiente essa coisa das implicâncias, né? Da de disputa, um time com outro, né? Dessa discórdia e tal. Tá muito, realmente, tapinha nas costas, não tem muito isso, assim. E mesmo quando o cara ganha ali, ele ganha uma disputa, beleza, vem aí pro meu time. O time tá sendo montado e não fica muito claro pra que ele serve, né? Não tem muito problema. Agora, a coisa do conceitual, ontem eu acabei entendendo um pouco, assim. Eu achei legal essa coisa, porque assim, pô, tu te inscreveu num programa onde o teu primeiro, né, o cartão de visitas, que é esse prato de entrada, ele é realmente provado às cegas. Então, tu trazer uma coisa muito conceitual, tu não trabalhar no sabor, no simples. Eu achei maravilhoso a menina que se classificou com aquele capelete. Esse me impressionou também. É um prato super sem graça, né? Tipo, tô falando visualmente, né? O famoso comer com os olhos. Mas a galera provou e ficou boba, assim. Foram 3 pessoas dizendo, eu quero no meu time. Então, isso eu achei muito legal. Isso eu achei essa dinâmica, né? Inclusive com a brincadeira prato de entrada, né? Eu acho que era esse o nome, não me lembro. Eu só, assim, realmente, como já falei, eu queria mais participação do Batista. Nada contra a Monique Alfradique, mas eu acho que o Batista faria melhor que ela. Concordo plenamente. É pra ver ou pra comer? E os apresentadores, né? O que vocês acharam? É a segunda temporada do programa, mas é a primeira vez, é o primeiro programa do Claude na TV aberta, né? Então ele fez The Taste, fez o Chato pra Comer, né? O Que Maravilha. Ele já tem aí tempo de casa suficiente, mas é a primeira vez dele na frente do público na TV aberta. O que vocês estão achando dele e dos outros apresentadores? Eu gosto muito, né? Eu acho uma figura incrível, assim. Pra mim, ele nem tem sotaque mais, ele só finge. Mas é muito cativante. E a dupla é ótima. Os dois na TV assim, dá vontade de abraçar a TV. Assim. Os dois são muito legais. A amizade tem carisma, né? É muito legal essa dupla, desde o Chato pra Comer, assim, que eu gosto muito de ver o Batista. Mas o Avilés eu achei formidável e tal, acho um cara legal também, e iria pro time dele sem conhecer muito. Acho que faltou esse pequeno teaser para te apresentar quem são os caras, né? Quem são essas figuras aí. Isso eu achei, tipo, faltou mesmo, assim. Quem é esse mineiro aí? Por que ele, né? Talvez porque eu não tenha visto a primeira, né? Vi muito pouco da primeira. De uma certa forma, também não. Assim, obviamente, quando a gente olha pra Paola Carrossela, quando a gente olha pro Jacan e a gente olha pro Fogaça, foram os anos que foram construindo, né, o status. Uhum. Sim. Mas as pessoas também não conheciam o Arthurito, as pessoas não conheciam o Sal, o Jacan tava. Quase falido, né? Não sei se é falido, mas ele tinha fechado o último restaurante dele, estava assinando um restaurante em outro lugar. Ele mesmo fala que foi muito importante para ele, o MasterChef, para ele se reerguer. Aqui eu não sei, mas eu também não sinto que a Globo quer trabalhar muito. Eu também sinto falta de ter conexão, na verdade. Eu tenho uma conexão com o Claude,
mas eu não tenho tanta conexão com os participantes, porque eu sou um apaixonado por comida, mas eu não sou da alta gastronomia, eu não sou chefe, eu não trabalho com isso, então eu sinto... Mas a pessoa se apresenta, ou apresenta o restaurante, eu não sei se o brasileiro tem a referência de qual restaurante é e o quão formidável aquela pessoa é, né? O Claude mesmo reage ali, fala, nossa, que bacana, já estão falando muito bem do lugar e tal, e as pessoas não fazem ideia de quem é, de qual restaurante é. E aí eu também não me conecto com os jurados, né, que acabam com os donos dos times. Porque eu acho que também não tem essa provocação, não tem essa briguinha, não tem escolher o lado. Eu fico lá passivão, olhando o programa passar, sabe? Olha, eu não conhecia nenhum dos três. Na verdade, a Kátia, eu sabia da existência dela e o Léo Paixão, né? É isso? Léo Paixão eu conhecia porque ele apareceu no The Taste. Mas assim, eu conhecia a cara dele, não lembrava direito, não lembrava o nome dele, eu sou péssimo pra nome. E eu não conhecia ninguém, na verdade, dali dos três, né? A Débora que me falou que ela foi a criadora do bolinho de feijoada e tal. Mas eu também não conhecia ninguém. Então, assim, eu sou bem esse cara aí que você falou, assim, tipo, o brasileiro médio aí que foi lá, ligou a TV e tal, e falou, não sei quem são os caras, eles não foram apresentados, então, assim, eu não tenho nenhum cavalo naquela corrida, né? Não sei pra quem torcer, X. Eu também não sou um cara de alta gastronomia, mas o formato... Quem me traz um gancho ali um pouco é o Claude, né? O Claude e o Batista, que são caras que eu já conheço já há bastante tempo, né? Dos outros programas que eles fizeram. E eles, pra mim, são esse gancho visual aí. Que, de uma certa forma, quando você assiste o The Taste, você tá lá e você é time Claude, porque você consegue se conectar com ele e torcer pro time dele. Mas quando ele tá na posição de apresentador e três pessoas são notáveis, mas a gente não tem essa mesma conexão, a gente também fica assim, legal, vamos aí ver o programa do Claude. Na verdade, o The Taste eu sou do time derrotinha, eu sou do time bifano, que nunca ganhou nada. O que eu ia dizer é muito isso, assim, porque... Não sei como, assim, eu também vi muito pouco do The Taste, né, mas assim, o que eu já vi, eu já tipo, nossa, eu gosto desse cara aí, esse com cara de rato aí, é legal. Quero jogar no time do cara de rato. Aí, o Felipe Bronze é o Felipe Bronze, né, a minha esposa define muito como aqueles bonequinhos que tu põe no carro e ele fica mexendo a cabeça com as coisas o tempo todo. E, assim, também tem uma simpatia, né, cara, e aí... O Claude é o Claude, mas ali tu fica assim, tipo, não, hoje eu vou torcer pra esse. Legal que ele pegou esse cara, porque tem mais a ver. Ali eu acho que ficou mais definido. Nesse, pra mim, talvez é esse distanciamento que tu falou, Matheus, de já sair com essa chancela da alta gastronomia e que já te dá uma recuada, assim. Foi isso, assim. Eu fui, né, acho que é a quarta vez que eu tô falando, mas eu sou apaixonado por sotaque, então eu já, tipo, eu gosto do Avilés. É isso. Se for pra escolher um time, eu vou escolher o dele. Só pelo sotaque, né? Só pelo sotaque. É pra ver ou pra comer? Tem um outro diferencial aí que eu acho que também é uma coisa que eles tentam trazer, e eu não sei, queria muito a opinião de vocês, que é essa coisa do chefe precisar apresentar sempre um prato que valorize a gastronomia nacional. E aí, o que vocês acham? Você acha que isso acaba limitando o programa ou não? Acho que é uma coisa legal que tá rolando. Eu tenho uma opinião eu tava até comentando isso com a Débora antes. Eu falei assim, por definição limita, né? Porque você tá meio que excluindo todas as outras regiões, né? Todos os outros países e tal, enfim. Mais ou menos, né? Mas, como a nossa culinária é tão diversa e tão rica, eu acho que não vai perder qualidade, tá? Então, assim, fora aqui, pensando agora nesse papo que a gente tá falando aí de formato e tal, de repente esse é um gancho para quem não é um cara ligado na alta gastronomia. Então, de repente, trazer produtos mais próximos dos brasileiros, talvez seja essa a razão, assim, de ter esse foco agora, né? Porque você não tá falando de um cordon bleu, né? Você tá falando
de uma alta gastronomia internacional, você está tentando focar com ingredientes e receitas, enfim, ou pratos que são específicos do Brasil para talvez dar esse gancho aí, dessa memória emocional com o público. Então, e aí pra mim, eu entendo isso, mas vocês não acham que, então, se a gente vai pra esse lado, o José Avilés sobra? Porque ele é um cara que, historicamente, tem 30 restaurantes em Portugal, tem restaurante até em Dubai, mas e aí? Se a gente tá falando de gastronomia brasileira, não deveria ter um Alex Atala, não deveria ter uma Ana Luísa Trajano, sabe? Assim, que outros nomes que a gente tem aqui que são profissionais da culinária e que têm restaurantes reconhecidamente brasileiros para estar ali na posição dele? Eu acho que fica estranho mesmo um chefe estrangeiro avaliar a comida brasileira. Até porque a gente que é brasileiro, a gente não conhece a nossa culinária, né? Eu sou meu pai é mineiro e eu comi muito comida na casa da minha avó, feita em banha de porco, então eu conheço bastante de culinária mineira e paulista. Conheço da culinária do Nordeste porque eu sou curiosa, mas a gente sabe que a gente tem uma imensidão de ingredientes e que são subaproveitados no dia a dia e são regionais, né? Culinária do Pará, gente, que é super farta, super rica e não chega aqui pra gente, a não ser que a gente vá num restaurante específico. Então eu acho um pouco estranho ele avaliar isso, mas por outro lado, ele é português. E grande parte da nossa culinária veio de Portugal também, né? Nós temos a mistura do indígena com o escravo e com o colonizador. Então, eu acho que num primeiro momento é sim complicado, mas eu acho que por ele ser português não é tão ruim quanto se ele fosse um francês, apesar da gente ter tido colonização francesa também, uma parte do Brasil, mas eu acho que tá ali dentro da nossa estrutura social, assim. Mas ele não tem esse reconhecimento, né? Então é isso que você falou. Eu acho que, por exemplo, quando a gente está falando da Kátia, quando a gente está falando do Léo, são pessoas que têm, né, restaurantes e pratos que obviamente trazem muito mais da nossa cultura, do nosso dia a dia. Eu sinto ele meio que uma carta fora do baralho, justamente do tipo, você não é o brasileiro, e tudo bem, o Claude não é o brasileiro, ele mora no Rio de Janeiro há 50 anos, mas ele tem restaurante francês. Então, se você vai estabelecer isso como premissa, eu acho que tem muitos chefes aí que poderiam estar à frente, ou pelo menos julgando isso, né? Tipo, a própria Helena Rizzo, o Atala, Sim. Enfim, tem um monte de gente aí que são amiguinhos da TV também, não são pessoas que não gostam de se expor, pelo contrário, gostam bastante e poderiam estar numa posição melhor. O próprio Rodrigo, né, do Mocotó, Exatamente. que faz uma culinária nordestina, sim, realmente ficou um buraco aí no conceito, né? O que eu acho difícil no Atala é ouvir o meio que ele fala. Eu consigo identificar o início, o fim, mas o meio sempre fica embrulhado. Então vai ver até uma questão de áudio, assim. Os caras, não, pô, é difícil chamar o Atala. Porque ele começa falando assim, a culinária brasileira é sensacional. O Jacan a gente também não entende, os caras põem legenda e funciona. Põe legenda no Atala, gente. O Jacan, além de legenda, tem microfone no palato, porque... E vira meme, né, gente? O tombeiro, cara. Mas o que eu acho legal do Avilés, eu acho que fica até como piada, e ele falou ontem, e a Kátia, e aí eu acho que vira uma brincadeira que ele vai ser, isso também é de Portugal. Isso veio de Portugal. Então, essa coisa que tudo vem de Portugal, né, cara? E uma vez eu fui cobrir um evento sobre culinária quilombola. E aí era muito legal que eles falam isso, assim. Foi ali que nasceu a comida brasileira, porque, né, o escravo que trabalhava na casa do francês, do austríaco, do português, do espanhol, e aí... No quilombo se juntava esses temperos de vários lugares, esses conhecimentos e virava a cozinha brasileira. Então isso, para mim, cai por terra o que fala o Avilés, né? Isso veio de Portugal. Não, mas, velho, na verdade, o Brasil é mais profundo. É pra ver ou pra comer?
primeiro episódio dessa nova temporada, teve algum participante que chamou a atenção de vocês? Eu achei a participante mais corajosa, a que entregou um sashimi, gente. Era o crudo de pescado que ela fez. Ela era da região serrana do Rio, acho que Petrópolis. Eu achei isso de uma coragem, é você confiar tanto no seu sabor, no sabor do caldo lá que ela fez com cajá, porque você tá entregando um peixe cru, né, gente? Então, essa mulher eu fiquei já de olho nela. A minha foi a Mari Schurtz, que é a da massa feia lá. Desculpa, não é feia, vai. Cara, aquele caldo de frango deve ser divino, né? Porque, primeiro, o prato não era bonito. Também o lance meu também é o lance da coragem, assim, que ela apresentou um prato que não era visualmente atraente, assim, tipo, não era uma coisa tão bacana. Mas devia ter um sabor incrível, né? Porque aquilo era uma massa com caldo de frango, né? Então você tem que confiar muito no seu sabor para você botar um prato naquele que é o seu cartão ali de visita, né? Eu fico entre esses dois, assim, o guri da barriga de porco também, que vai, né, faz um surf and turf ali, ele realmente... pra mim também entra no paizão lá, que participou do Masterchef, o Francisco. Pra mim também, mas acho que esses dois já citados, pra mim realmente são muito bons. O menino ali da barriga de porco achei incrível também, achei o cara... Ali eu me assustei, nossa, o cara vai botar tanta coisa no prato, e fez um prato visualmente lindo. E o tiozão lá que realmente pra mim foi pra se aparecer e arriscou ali, só tomou um voto, né? Só uma pessoa aceitou ele. O Francisco? Eu achei... Ele me chamou a atenção, mas ele me chamou a atenção do jeito errado. Exato. Porque, obviamente, eu reconheci ele, eu falei, cara, eu conheço esse cara de algum lugar e tal, não sei o quê. E aí, o Claude, né, todo francês brasileiro, franco-brasileiro, falando, posso te chamar de Chico? Aí o cara fala... não, porque Francisco é o nome do meu pai, e aí eu não quero... toda vez que me chamam, eu lembro dele. Eu falei, nossa, que chato. Chato pra caralho. Errou de programa, né? Pelo amor de Deus, cara. Ela falou, eu só quero ser chamado de Francisco, sabe? é só isso. Só me chama de Francisco. Nossa senhora. E aí ele fica lá pagando de gostosão. Participei do Masterchef, fui finalista. E sou perfeccionista e blá 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 blá. A vontade é falar, mas perdeu, né, querida? Então é isso. Né? Foi vice-campeão da temporada de 2017 e, né, o vice-campeão é o primeiro derrotado, né? E aí... É o primeiro que perde. E aí a galera já tá mandando essa, que ele participou do Masterchef 2017, ele participou do Masterchef 2019, e aí ele vai pro Masterchef, pro Mestre do Sabor 2020. É um colecionador de derrotas, né? Não, eu acho que ele ganhou essa chance agora, porque assim, na boa, as 3 pessoas ali, um escolheu, né? Tipo, eu não me lembro nem que time ele entra, eu acho que é o da Kátia. Ele fez uma linguiça de camarão com feijão verde, com molho limão siciliano e hortaliças. E aí ele vai e a Kátia escolhe ele. Os outros dois não porque o Léo fala que o feijão não tá tão cozido. E aí ela fala, não, eu gosto assim, eu gosto até mais crocante do que isso. E aí ela chama ele pra cozinha dela. Aí eu acho que é o Boninho no ponto, dizendo, mantém esse cara. Tem que ter um vilão. Tem que exatamente. Será que ele vai virar o vilão do tem programa? Potencial, hein? Tem potencial. Vamos aguardar. Vamos ver os próximos Aguardemos capítulos. os próximos. É pra ver ou pra comer? Vamos falar da Monique, né? Eu sou um cara que gosto muito dela, acho que ela é uma atriz muito engraçada, eu acho que ela se comunica muito bem. Ela é uma profissional super bacana, fez a novela, foi bem, e talvez esse caminho de apresentadora seja um caminho que faça muito sentido pra ela. Eu falei, pô, legal, acho que pode ser uma coisa interessante. E aí, pra mim, essa foi a maior decepção da noite, mais do que os pratos, porque pra mim ela virou assistente de palco do Claude, que nem o Faustão, sabe? Precisa passar o merchan, chama a Monique. E aí a Monique vai lá, faz Santander, a Monique vai lá, faz as outras coisas, ela não aparece na gravação, ela não tá ali junto com o Claude e com o Batista
vendo os pratos, interagindo, talvez dando um pouco desse olhar de quem é o cozinheiro amador, né, que seria ela, e eu achei a participação dela, sabe, assim, meio que não precisava estar ali. Eu achei que ela ficou completamente apagada mesmo. Ficou bem clara a tentativa de colocar uma Ana Paula padrão ali, né? Só que... É que ela não lidera, né? Ela não é uma Ana Paula padrão porque os outros não sabiam falar e a Ana Paula padrão é uma comunicadora incrível. Sim. Nesse caso, o Claude já tá fazendo esse trabalho, né? Então não é que ela tá ali... Eu acho que é um elemento que sobra. Teve uma sobreposição mesmo. E eu fico na dúvida se não estão tentando trazer a galera, o público de novela, sabe? Com a figura dela de repente. Pode ser super, eu acho válido, eu só acho que ela precisa ter papel para poder chamar. Com certeza. Né? Porque senão ela vira assistente de palco do Faustão. E é horrível para ela. E é isso, eu adoro o trabalho dela. Acho que ela tem potencial para ser uma apresentadora fantástica, mas ela tem que rodar a competição junto com o Claude e com o Batista. E aí você tem um trio legal, assim. Que aí uma das coisas que eu acho do Claude, eu acho o Claude fantástico, mas eu acho que ele subutiliza o Batista. Ele poderia ter mais interação ali com os dois e tal. E eu acho que ela poderia ser tirar um pouco do Claude para dividir entre ela e o Batista de uma maneira mais igualitária ali. E aí você tem um trio de apresentadores que estão ali torcendo pelas pessoas e os jurados, mas para mim parece que tem muita gente, tá sobrando gente. Outra mudança, né, que vai acontecer aí, que a gente vem falando, é que o José Avilés volta para Portugal antes do fechamento de fronteira, por conta da Covid, e ele vai ser substituído pelo chefe Rafa Costa e Silva. Vocês conhecem ele? Não? Só conheço o elevado Costa e Silva. Vulgo Minhocão. Vulgo Minhocão. Mas eu, em termos de sotaque, o programa perde. Eu vou conhecer mais o Rafa Costa e Silva, mas eu simpatizo com o Avilés, né? Já por questões que eu já trouxe aqui. E agora imagina você que tá no programa, escolheu o time do Avilés e aí ele fala, tô indo embora. Partiu Portugal, você fica com Rafa Costa e Silva, o que você faz? Acho que serve também como gás, né, cara? Você, vou jogar com esse cara agora. É tipo o Inter, quando não tava com o Fossati, foi demitido, entrou o Celso Roth e de repente a gente ganhou a Libertadores. Então acho que pode ser bom. Mas no fim o Inter perdeu o Mundial pro Mazembe, que era o Celso Roth. Talvez se o Fossati voltasse, tudo seria melhor. Então acho que realmente dá uma balada. Eu ficaria, mas ia tentar usar como a meu favor esse vento aí, né? Mas eu vou dizer que o spoiler da primeira temporada, não é spoiler porque vocês já poderiam ter visto e não viram, foi o vencedor do primeiro programa, foi do time do José Avilés. Ou seja, agora os 3 chefes não têm troféu, alguém vai ganhar pela primeira vez. Então é problemático, porque no Deteste você vê muito participante que vai pro Felipe Bronze exatamente porque ele ganhou mais vezes no programa. Então, a galera vai ficar chateada. Era a chance do José Avilés se consagrar, né? De ser aquela personalidade que tá sobrando ali, mas falar, bom, eu não sou do Brasil, mas pelo menos eu levo o campeão pra final. E aí não vai poder fazer essa temporada. E parece que esse cara, esse Rafa Minhocão aí, ele é um cara meio tímido e tal, né? A gente tava lendo sobre ele agora, porque eu também não sabia da existência da pessoa, apesar de ele ter uma estrela Michelin, né? Tem no restaurante dele, e eu não conhecia também, né? Então parece um cara. Vamos ver eu quero ver como eles vão rebolar pra encaixar lá. Acho que, obviamente vão abrir pra todo mundo, não vão simplesmente substituir e deixar lá quieto, entendeu? É pra ver ou pra comer? E uma pergunta pra vocês, gente. Eles têm uma questão neste programa que tem a mesma questão no MasterChef e que me causa um pouco de aversão. Queria saber de vocês.
O que vocês acham dos 3 chefes comerem num mesmo prato? Por que não empratam 3 pratos e entregam pra cada um, pelo amor de Deus? A Débora tem toque, ela tem um horror disso. Ela tem urticária. Você não gosta de que ninguém coloque a colher no seu prato, Débora? Não, eu não tenho problema, mas os 3 comendo junto ali eu acho muito esquisito, gente. Um pouco higiênico, né? Aquela coisa. Eu, nesse caso, eu não gostaria de comer depois do Jacan, porque ele bagunça tudo. Ali eu não vi, ali eu achei eles mais organizados, assim. Mas o Jacan não, o Jacan mete a colher, destrói... O Léo saiu botando molho sem perguntar se as pessoas queriam molho. Isso, exato. Pô, eu não quero que molhe esse crocante aqui que tu tá molhando, sabe? Tipo, vai perder a crocância. Por isso, agora faz todo sentido a Débora adorar o The Taste. Pois Né? Só Cada um colherinha, recebe a sua colherzinha, coloca na sua boca e pronto, gente. Tem uma distância segura de uns 60 centímetros entre cada colher. Não me incomoda, mas agora que você descreveu isso, né, eu acho que parece a galera dividindo sobremesa no Outback. Pois é. Exatamente isso. Vocês não sentem que as coisas se repetem muito em cada momento de participante? Então você começa conhecendo a pessoa lá de fora, fala, meu nome é Matheus, eu tenho 38 anos, sou de Santos. Aí vai lá, mostra cenas, etc e tal. Aí ele chega e conhece o Claude. Qual que é o seu nome? Meu nome é Matheus, tenho 38 anos, sou de Santos. Tarará. E o que você vai fazer? Eu vou fazer isso aqui, isso aqui. Aí vem take do prato. O meu prato é isso, isso, isso e isso. Aí vai pros jurados, aí os jurados apertam ou não, aí qual é o seu nome? Meu nome é Matheus, eu tenho 38 anos, sou de Santos, eu fiz o meu prato assim, cara, já vi 3 vezes. E se isso ainda ficasse na nossa cabeça, mas não fica, né? Então assim, essa falta de conexão, você não lembra o nome. Eu lembro o nome de um filho da puta daquele lugar, fora que eu anotei aqui. Exato. Pra falar. É isso. Se a gente não tivesse fazendo esse podcast, a gente não ia lembrar ninguém deles hoje, entendeu? Então, assim, não adianta repetir 3 vezes, que não vai resolver o problema. Você tem que ir construindo a relação do cara programa a programa, né? E aí não dá. Mas, E enfim, lembrando, Matheus, do The Voice, que você falou no começo, é bem isso, né? Aquele take inicial que mostra a vida da pessoa antes de chegar lá e cantar. Eles deram tentaram fazer a mesma coisa ali e ficou realmente meio repetitivo. Mas assim, o The Voice, ele tem um momento que ele se apresenta para o público, e aí tem um videozinho, mas quando ele vai falar com o apresentador, naquela antessala, ele não vai perguntar o nome da pessoa. Sim. Ele vai falar, e aí, Matheus, tudo bom com você? Tá preparado? Tá nervoso? Você vai... Aí ele fala com os jurados. Então, o gap entre as informações tá ok, mas assim... parece, qual que é o seu nome? Você vai cantar o quê? Qual que é o seu nome? Você vai cantar o quê? Não, parece que o programa tem Alzheimer, né? É pra ver ou pra comer? Chegamos na parte final, e aqui eu vou fazer o momento roleplay, ou seja, vocês vão entrar no Mestre do Sabor, e vocês estão no programa agora. Então imagina o seguinte, não são as habilidades que vocês têm na cozinha hoje, tá? É o que vocês tiveram formação em gastronomia, viajaram para diversos lugares do mundo para criarem as suas experiências e sua experiência profissional, voltaram para o Brasil para querer se destacar na competição, e aí você entra no Mestre do Sabor. Qual que é seu nome e que prato que você faria? Você pode pensar em alguma coisa que talvez você já tenha vivido, já tenha experimentado, mas você não é capaz de replicar, e você apresentaria isso porque você acha que isso é um prato muito foda de sabor. Então, eu fiquei pensando sobre isso, e eu tentaria montar uma experiência de churrasco num prato, com tudo que envolve um churrasco, desde do lance da comunhão de pessoas, da comida, da bebida, do que tem, todos os itens, tentaria encaixar isso conceitualmente num prato. Muito conceitual, hein? Correndo risco aí de não conseguir ser interpretado pelos chefes e não receber nenhum botão verde. Aqui é coragem, irmão. Tá indo por tudo ou nada. Gustavo Guimarães está indo para tudo ou nada, Tipo gente. a mina da casca de banana. Débora, sua vez. Gente, se eu tivesse todas as técnicas e
experiência, eu com certeza faria polvo. Faria alguma espuma de alguma coisa com aquele tentáculo maravilhoso de polvo que geralmente vem por cima. Eu sei que você não gosta, Matheus, de nada do mar, mas eu acho o polvo uma proteína incrível e é o bichinho difícil de achar o ponto certo. E aí, tanto o pato quanto o polvo é aquela coisa que se você entregou o prato no ponto correto de cozimento, você já saiu com uma distância enorme dos outros competidores. Cara, eu vou lembrar de uma amiga minha que uma vez a gente tava fotografando uns pratos e apareceu um temaki muito estranho. E aí a gente chamou de temaki desconstruído e ela falou, esse é um esquerdomaki. Então eu vou fazer um esquerdomaki, né? Com, sei lá, enguia, polvo, gado, cordeiro, todos os sabores ali dentro convivendo em comunhão. E tudo frio? Não, né? Frio e quente. Frio e quente pra gente também, né? Tipo, tem que ser democrático. Ou de Libra. Também. Ou de indecisas. A ousadia de vocês, né, teve uma recompensa. Vocês três tiveram, né, os 3 chefes apertando o botão verde. Qual que você escolhe e por quê? Olá, meu nome é Gustavo, eu tenho... Geografia. Passa a minha vida, passa o take aí da minha vida, peraí. Eu escolho o Léo Passion, o Léo Paixão. Porque ele é um cara, pelo que eu lembro dele do outro programa lá do The Taste, ele é um cara que tá ali com a culinária do Mifano, que é um cara que eu gosto. Então, por consequência, por associação, eu escolheria ele. Gente, alguém que faz da feijoada um bolinho merece todas as minhas honras. Eu ficaria com a Kátia, sem dúvida. E o Tosca já falou desde o começo do programa. Eu já desde o início, sotaque maravilhoso, mas aí ia ser surpreendido pelo Rafael Minhocão. Tudo bem, tá tranquilo. Então é isso. Olha só, cada um num time diferente. A partir de agora vocês fazem parte de cada um desses times e tem que se destacar. A próxima etapa, que é daqui 2 episódios, vai se chamar Na Pressão. É uma competição de times em que vocês têm que apresentar um menu completo pro Claude e pro Batista. E são eles que julgam dessa vez. Vocês ficariam na entrada, no prato principal ou na sobremesa? Olá, meu nome é Gustavo e eu ficaria com a torta de limão na sobremesa. Ficaria no prato principal. Eu acho que eu não tenho muita competência para sobremesa. Olha, cara, eu acho que eu vou ficar na entrada. Pra, né, realmente fazer um temaki desconstruído. E vamos ver o que né, sei lá como funciona. Vocês não podem repetir prato, hein, gente? O programa, vocês parece que não conhecem, que repetir o prato vai ser eliminado. Já rodei, então, fiquei na entrada. Mas eu fico na entrada, vamos surpreender na chegada aí, já que as praças já estão divididas também. Mas eu fico com a entrada por parecer mais fácil. Então vocês passam para a próxima etapa, tá? Ela chama Duelos, tá? Agora é um mata-mata emocionante, onde você pode escolher quem que vai ser a sua dupla. Você escolhe alguém do seu time ou do time adversário? Qual o critério que você usaria para escolher alguma pessoa ali para ser sua dupla e encarar uma outra dupla no mata-mata? Olha, pra mim não faria muita diferença entre ser do meu time ou não, mas eu escolheria alguém que me completasse de alguma forma. Por exemplo, se eu tenho alguma falha em alguma área, eu escolheria alguém que pudesse me completar ali. Eu escolheria alguém que, obviamente, eu achasse que tem valor, assim, né? Que eu gostasse do que fizesse no programa e que não fosse de uma pessoa desesperada, sabe? Porque eu tenho um problema que eu sou contaminada, assim, por pessoas muito ansiosas e tal. Então, acho que isso impactaria ali na minha produção. Então, eu escolheria uma pessoa mais zen, assim. Bom, os dois aqui falaram coisas que são muito interessantes, né? Tu pegar, tipo, tu já é ansioso e vai te contaminar, ou realmente pegar o cara que tenha teus pontos fortes, mas eu, como participante de reality, gosto muito do amiguinho que tu faz lá, né? Então, assim, eu pegaria uma pessoa que eu teria uma afinidade grande
porque eu já acho difícil cozinhar em dupla. Então, cozinhar com alguém que tu não tem muita afinidade. Então, meu voto é por afinidade, Thiago. Então, parabéns, vocês chegaram na final e precisam de um prato. Uma solução criativa para conquistar o paladar e o coração dos 3 jurados. Qual que é o seu prato campeão? Eu mandaria um sanduíche, cara. Um sanduíche de brisket com chutney de cebola de pinot, com vinho pinot. Num pão fermentado, com fermentação natural, maionese com pimenta caiena. Olha, eu queria dizer pra você que eu recebi um brisket aqui em casa, meus recebidos, tá aqui no congelador. Você pode vir aqui fazer assim qualquer dia aqui em casa, tá? Eu aceito. Cara, você já traz o pão também de fermentação natural também, pode vir. essa receita veio do coração, viu? Gustavo Guimarães na liderança, hein, minha gente? Vamos lá. Cadê a Débora? Arrojado mandar um sanduíche, hein? Eu acho que você conseguir consolidar todo um sabor num sanduba é ousadia e alegria. Fantástico. Eu iria de moqueca vegetariana com a casca da banana, gente. Acho que aí é o momento. Olha só. Aí é o momento de mandar uma dessas. Já gosto menos. Mas vamos lá. Por enquanto, Gustavo tá na liderança. Tamo mas junto, não sou Matheus. jurado. Pensa no umami, jurado, Matheus. Pensa no umami ali. Vai ter não- bastante tempero pra ligar todos os elementos e tal. Você não descreveu aí. Você precisava descrever pra eu poder imaginar. Você viu que o brisket veio com vinho, sabe? Veio um monte de coisa ali que eu falei, ó, tá ganhando. Você precisa descrever o prato bem aqui. Eu iria com porco, barriga de porco, que é o que a minha filha tem amado muito, então eu apostaria nessa sorte. Com a minha geleia de pimenta com tacho sujo, né, onde eu faço a geleia de morango e depois eu já tô fazendo muito jabá da minha geleia de pimenta, mas é isso, eu iria para essa final com uma geleia de pimenta nessa barriga de porco aí. E aí eu ia colocar separadinho para quem quiser. Não vou botar geleia no prato do amiguinho sem ele querer. Mas se for depender do Léo, ele vai botar pra todo mundo, fica tranquilo. Ele não tá nem aí, ele não respeita ninguém. Ele não tá nem aí. Ele não pergunta. Ele é o cara que coloca o ketchup em toda a batata frita. Ele vai espalhando assim, o ketchup por cima da porção e não vai deixando você falar que não gosta de ketchup. Porque ele já Que assume que desespero. você quer, né? Que você... Como você não quer? Como você não quer ketchup na batata? Ele vai ele não consegue botar no potinho e ir mergulhando. Ele tem que passar na batata frita inteira. Ele é essa pessoa inconveniente. Ou do ladinho ali, né, cara? Tipo, imagina que o prato tem áreas, assim, afasta um pouquinho, coloca. Tipo, Exato. tem caminhos pra ser. Inacreditável um empate técnico entre os 3 finalistas. Uma coisa nunca antes vista. Um gesto de generosidade incrível da Rede Globo e de seus patrocinadores. Cada um de vocês conquistou o posto de mestre do sabor e o prêmio de R$250 mil. O que vocês farão com esse prêmio? E quais são os recados finais para essa audiência maravilhosa que te apoiou até aqui? Olá, meu nome é Gustavo, tenho 37 anos. Biografia! Torta de limão. Eu faria uma grande torta de limão para o mundo. Olha, gente, eu ia ter que guardar esse dinheiro, porque não dá pra viajar agora, né? Não, infelizmente, não podemos sair de casa, então dinheiro ia ficar lá esperando um pouquinho até eu poder ir pra Itália, comer muita massa e tomar muito vinho. Acho que é isso. Bom uso do prêmio. Só que vai dar pra você comer em 2 lugares com o preço do euro que tá aqui. Pois é. Eu vou ter que escolher muito bem ali. Vai ser o Máximo Botura e mais em outro lugar e só. Aí você já tem que botar uma grana nesses 250 mil aí, que não vai dar. Eu ia pagar umas contas e fazer outras, né, cara? Provavelmente eu ia
montar a minha esquerdobike de esquerdomac. Isso aí por aí, né? Aí, Se quiser Pedalando. ser concorrente do Taco Bike. do Taco Bike. Nossa estreia Se aqui. quiser acrescentar uma sobremesa aí, eu tenho uma torta de limão massa aqui. Muito bem, qual é seu nome mesmo? Olha, Gustavo. Muito bem, olha, Mestre do Sabor não é um BBB, mas neste momento é o único reality show que está passando no Brasil e a gente vai se apegar a ele mesmo com todos os defeitos que ele tem. Dé e Guima, muito obrigado pela participação no programa, eu adorei a participação de vocês aqui. O Tosca, que já é meu parceiro aí de podcast, muito obrigado por estar aqui comigo sempre. E para você que nos ouve, não esquece de seguir o podcast lá no Instagram, é no @pavê ou pacumê podcast. Conta o que você achou do programa, desse aqui, do Mestre do Sabor, interaja comigo por lá, vamos continuar essa conversa. Esse episódio vai ficando por aqui, até a próxima, tchau!